Olá, querido amigo, irmãos e irmãs, que você seja muito abençoado nesse dia e que seus sonhos e projetos sejam realizados. Amém? Queridos, a partir de hoje nós vamos narrar as cartas de ensino do pastor David Robertson. Mas antes eu vou fazer uma breve explanação da biografia do pastor David Robertson. Quem foi Dave Robertson? Dave Robertson ele foi um pastor norte-americano, iniciou seu ministério por volta do ano de 1970. Nessa época ele era lenhador em uma madeireira e ouviu o chamado de Deus para o ministério. E ele deixou seu emprego e em casa ele passou a orar 8 horas por dia, crendo que Deus o sustentaria e lhe daria toda a direção. E foi isso mesmo que aconteceu. No início foi muito difícil, ele precisou ter muita fé para persistir, até que começasse a ouvir a voz de Deus e operar poderosamente na obra de Deus. Quando ele recebeu o sinal de Deus, saiu para o ID de Marcos 16, pregando o evangelho e através do poder do Espírito Santo, operando em milagres, curando os enfermos, curando os cegos, levantando pessoas das cadeiras de rodas e ganhando milhares de almas para o reino de Deus pelo mundo afora. David Robertson ele foi um grande mestre do ensino da palavra de Deus e se destacou no ensino sobre a prática dos fundamentos básicos da palavra de Deus, que é a oração em línguas, a adoração pessoal, combinado com a confissão da palavra, a leitura e a meditação na palavra de Deus e o jejum. De 1990 até o ano de 2014, David Robertson fazia conferências no Brasil, ensinando esses fundamentos, demonstrando a eficácia deles com muitas curas, milagres e centenas de pessoas recebendo o batismo com o Espírito Santo, com o dom de falar em línguas. Eu tive o privilégio de participar de diversas conferências do pastor David Robertson, conhecê-lo pessoalmente e testemunhar muitos milagres e ver centenas de pessoas sendo cheias do poder do Espírito Santo com o dom de falar em línguas. E eu testemunhava ali centenas, 200, 300 pessoas indo à frente e sendo todas batizadas com o Espírito Santo e sendo cheias do poder de Deus. David Robertson escreveu o livro O Andar no Poder, O Andar no Espírito e escreveu centenas de cartas de ensino. Tanto o livro como as cartas de ensino foram traduzidas em português pelo Ministério Ana Maria Dias e nós vamos deixar o link abaixo aqui na descrição do nosso vídeo para que você possa acessar todo o material do pastor David Robertson e tomar mais conhecimento se você desejar. David Robertson ele foi recolhido aos céus em 29 de janeiro do ano de 2022 e deixou um grande legado para a igreja, para o corpo de Cristo. Por isso vale a pena você ouvir todas as cartas que nós vamos narrar aqui. Amém? Já vamos começar a narração da primeira carta, mas antes eu peço a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Amém? Então vamos lá, carta número 1. Ela começa dizendo assim: carta número 1 de David Robertson. Querido irmão, de vez em quando alguém que está levando bem a sério a sua chamada vem a mim pensando com toda certeza de que está sendo treinado por Deus na área de sua chamada, sabendo que você pode ter a mesma preocupação em seu coração. Eu quero dirigir este assunto particularmente a você, referente aos ministérios de socorros e governos. Primeiro, é indispensável que você entenda isso. Não importa qual seja a sua chamada em Deus, existe uma capacitação de Deus para tal, uma combinação dos dons do Espírito que qualificam você para tal chamada ou ofício. Não importa qual das 8 operações de Deus você é chamado para cumprir, se é de apóstolo, profeta, mestre, evangelista, socorros, governos ou diversidade de línguas, você é também chamado para estar cheio da glória de Deus, poder e presença, assim como com os dons do Espírito Santo. É uma tragédia desnecessária quando o crente tenta exercer o seu dom sem ser qualificado pelo Espírito Santo. Tais pessoas se destinam a levar o ministério sem poder e depositam a sua segurança de descanso em suas mentes intelectuais e usam grande parte de suas vidas sem nunca entenderem como mover na presença e glória de Deus. Você me perguntaria assim, mas com certeza você me asseguraria de que eu poderia entrar na minha perfeita chamada? Sim,
Eu posso te assegurar disto. Se Deus separou você para uma chamada, então Ele certamente irá qualificar você para tal. Então, como Deus começa tal processo de qualificação? Bem, aí está aquele pequenino dom de línguas para edificação pessoal que qualifica você para a sua primeira chamada, diversidade de línguas. Todas as outras operações e dons do Espírito Santo fluem em você através da vontade dele, mas não apenas este único. Este dom flui apenas para a sua edificação pessoal. Deus não fez com este dom o que ele não fez com nenhum dos outros. Ele fez você servo desta operação e da sua própria edificação. Você pode ser edificado o tanto que você deseja. Você é o capitão do seu próprio barco, o mestre do seu destino, o que o próprio escolhe o seu sucesso. Por que ele deu o dom das línguas para a sua edificação pessoal primeiro? Porque as outras 7 operações de Deus vêm em sequência deste. Por você exercitar este pequenino dom, orando muito no Espírito Santo, ele começa a edificar você na fé santíssima. Edificar você onde? Em Deus, na qualificação espiritual, revendo a diversidade de línguas para qual seja a operação de Deus, a qual você é chamado a cumprir. Socorros, governos, mestres, operações de milagres, etc. Muitas pessoas já me perguntaram, irmão Robertson, como eu posso ter certeza se eu fui chamado para os socorros ou governos? Então eu quero falar especificamente sobre essas duas operações. A verdade é, nós nunca realmente entendemos o que a Bíblia quer dizer com socorros ou governos. Com as outras operações, Deus deu a nós, sempre nós fizemos com as chamadas de Deus o que bem quiséssemos que fossem. Pusemos definições carnais a elas. Bem, isto é o que governo significa. Isto é o que socorro significa. E então nós cumprimos tais chamadas dentro de um entendimento carnal. Em primeiro lugar, precisamos considerar o fato de que não apenas estarem listados os 9 dons em ordem divina, de 1 Coríntios capítulo 12, mas também as 8 operações de Deus. Em primeiro lugar, vem o apóstolo, então o profeta, depois o mestre, operações de milagres, dons de cura e, finalmente, socorros e governo. Sempre eu quis saber, por que está listado socorros antes de governos? É previsto ao governo ser o mais alto e de mais prioridade, porque cerca os dons organizacionais e socorros e está previsto ajudar aquelas chamadas dos governos. Então, por que não deveria governo ser listado acima de socorros? Os meus pensamentos eram os mesmos dos que não entendiam essas duas operações. De acordo com aqueles pensamentos, governo seria chamada superior. Refere-se àquela pessoa na chefia do escritório. Você tem que passar por 8 pessoas antes que fosse falar com ele. Ele tem incríveis habilidades operacionais. De fato, ele pode organizar um encontro de oração com 10.000 pessoas e ter certeza de que um novo crente não vai ficar perdido no meio de muitas pessoas, mas tem tudo o que é preciso para construir um sólido fundamento espiritual. Então, qual é o papel de socorros neste entendimento tradicional dessas duas operações? Bem, é ensinado que quando a pessoa chamada para o governo diz nós precisamos cavar um buraco bem fundo, bem aqui, a pessoa chamada para socorros é o tal que vem com a pá. Quando os socorros acabam de cavar o buraco, o governo diz: ah, tudo bem, eu sou o tal habilidade organizacional e você está no Ministério de Socorros. Nós precisamos outro buraco bem aqui. Então você deve cavá-lo. Dando essa percepção de socorros e governos, você pode entender por que eu estava tão confuso pensando que socorros deveria estar listado antes de governos, em 1 Coríntios capítulo 12. Mas desde então eu entendi a verdadeira razão. Quando Deus sussurrou em meu espírito a definição de socorros, eu pensei, isto é tão diferente de tudo que eu já ouvi. Então eu voltei o máximo que eu pude ao grego original. Isto é, eu peguei o original que se refere antes do original. Então eu fui bem fundo na definição de socorros.
Separando cada parte da palavra original em grego, os antigos estudiosos da Bíblia dizem que a palavra socorros parece referir-se a alguém com capacidade. Esta definição inclina-se à ideia daquelas pessoas com posses que é capaz de ajudar aquelas que são chamados para o ofício de governos, o que se refere com o que contribui, em Romanos 12:8. É por isso que socorro se refere com o dom de dar com simplicidade em Romanos 12:8, ou como eu o tinha rotulado afetuosamente como a capacidade de ter grandes ideias, de dar com liberalidade. As pessoas que são chamadas para socorros têm a capacidade em seu caráter e em suas chamadas por Deus de despejarem não apenas milhões, mas literalmente bilhões de dólares nos ministérios de governos para a igreja. Uma das razões por que socorros não é entendido muito bem é que, embora Deus chamou milhares e milhares para tal ministério, muito poucos são qualificados. Por que é desse jeito? Porque as pessoas frequentemente falham em apropriar-se ao poder de irem mais longe com o dinheiro no reino de Deus, preferindo eles dar preferência aos seus próprios desejos carnais. Alguém uma vez me perguntou qual era a estatística das pessoas que davam bilhões ao reino para o benefício do evangelho. Então eu perguntei a Deus sobre isso. Senhor, eu gostaria de saber a estatística disto. Como você acha aqueles que irão cumprir suas chamadas em socorros? Como você tão somente olha por aí e aleatoriamente escolhe uma pessoa destinada para isso? Não, não é deste jeito que Deus procede. Por exemplo, considere como Deus tem usado Novel Eyes na área das finanças. Um dia Deus de repente disse a Novel para ir para o acostamento enquanto ele dirigia. Então Deus lhe mostrou um hotel velho e disse: Eu quero que você compre este hotel velho e uma parte desta prioridade. Aí então Novel disse: Eu não quero comprá-lo, Senhor. Eu estava pretendendo ir pescar. Então o Senhor disse: Compre-o. Existem muitas pessoas velhas morando ao redor deste local e eu quero que você compre este hotel e parte desta propriedade para começar uma igreja aqui. E então eu quero que você treine pessoas e saiam em grupos para fazer alguma coisa com esses cidadãos. Então Novel disse: Ah, sim, senhor, eu vou obedecer ao senhor. Ele comprou a tal propriedade e o hotel por cerca de US$ 90.000, o qual foi avaliado mais tarde por 1,5 milhões de dólares. Porque Novel estava querendo obedecer a Deus e comprar o tal hotel, hoje existe um grande e firme ministério para idosos naquela área. Eu posso dizer com muito respeito que Deus prosperou Novel excessivamente com abundância por sua obediência. As cidades estão cheias de pessoas com tais necessidades. Você pensa que Deus diz: nós precisamos apenas de alguém ungido e cheio de poder como Novel? Não. Se Deus tem o jeito dele, ele teria alguém em cada cidade para derramar seu poder toda vez que se virasse para os lados. Em vez disso, ele tem que usar um cara o tanto quanto ele pode, porque ninguém mais tem sido qualificado em sua chamada. Deus tem uma unção para aquilo a que ele te chamou para fazer, mas você não acha aquela unção simplesmente sentado esperando de repente que ele chegue até você. Você tem que achá-la através do ministério da oração pela diversidade de línguas, ou seja, a oração em línguas. O que aconteceria se você escolhesse andar de acordo com o mundo como o curso principal de sua vida? Bem, não espere muito disso. Jesus disse que aquele que acha a sua vida é aquela pessoa que a perdeu. Mateus 10:39. Depois de você escolher perder a sua vida, você pode se debater por um pouco de tempo. Mas eu lhe prometo isto a você: se você perder aquele homem velho que a sua carne tem que oferecer, sua exaltação própria
suas aspirações, seu jeito de andar neste mundo, você se achará em Deus. Se a sua chamada fosse socorros, não pense que isso é pouco, pois esta é uma chamada gloriosa. Isso significa que a sua mente se inundaria luminosamente com facilidade da sabedoria de Deus para que você se torne um super-homem de negócios com grandes ideias que funcionaria brilhantemente. Ele o ajudaria a fazer grandes e retas decisões de negócios até que um dia você se acharia ganhando milhões com facilidade. O que o Senhor Socorros faz? Se ele entrar na sua chamada e cumpri-la de acordo com a unção de Deus, ele moverá e dirigirá fortunas em massa pelo comando do Espírito Santo. Este homem poderá financiar o mais ungido e poderoso ministério da terra hoje. Quando tal ministério quiser ir para o Japão com o Evangelho, ele poderá dizer: eu gostaria de investir bilhões de dólares para proporcionar a sua cruzada ao Japão. Eu quero que você seja capaz de atingir o topo daquela nação e tenha certeza de que todas as pessoas vejam e ouçam a mensagem do Evangelho. Eu vou dividir o galardão deste esforço, mesmo que eu seja apenas o menorzinho do Ministério de Socorros. Você está começando a entender isso tudo? Nenhuma chamada de Deus é sem honra. A questão é: você vai achar qual é a sua divina chamada e começar a buscá-la? Se você fizer isso, Deus irá equipá-lo com tudo o que você precisa para superar o diabo e cumprir o que ele tem dado para você fazer. Eu garanto a você que você irá precisar de cada pedacinho do equipamento do Senhor para que ele tem para te dar, porque as tentações para distraí-lo para fora da sua chamada serão grandes. Uma vez eu perguntei a Deus: Senhor, quais são as vantagens de um homem que verdadeiramente pega muito dinheiro do sistema social deste mundo para sustentar um ministério como o de Benihim até o fim? Deus falou ao meu espírito e disse: as vantagens são as mesmas que as vantagens de uma pessoa que cumpriu sua chamada evangelística ao tremendo grau, tal como Benihim tem cumprido a sua, 1 milhão em um. Então eu perguntei ao Senhor: o que eu teria que fazer para dividir todo o galardão de Benihim? Eu não me importaria de ter a dele e também a minha. Então o Senhor me disse o que eu teria que fazer. Primeiro, eu teria que calcular seu orçamento anual, então eu teria que descobrir por quanto tempo Benihim viveria se o Senhor se tardasse a vir. Multiplicando aqueles dois números, diga-me o valor astronômico de dinheiro que será requerido para sustentar esse ministério. Então, tudo o que eu tinha que fazer é ser mais esperto do que o diabo para que eu pudesse ter os bilhões de dólares que eu iria precisar deste sistema que está no mundo. Então eu os daria ao Benihim e diria a ele: eu quero pagar o seu ministério pelo resto da sua vida. Alguém me disse: você quer dizer que tudo o que eu tenho que fazer é ganhar para manter este ministério e todo o galardão dele seria dividido comigo? Eu apenas tenho que ganhar 5 bilhões de dólares e dá-lo a este ministério? Eu respondi: sim, é isso mesmo. Mas você não entendeu isso. As vantagens são 1 milhão por um, que uma vez que você ganhe 5 bilhões de dólares, você os daria para o reino de Deus. Ah, mas eu vou dar. Isto é, 999,999 disseram isso antes que você. Eles disseram: eu sei para o que eu sou chamado a fazer. É para eu ganhar dinheiro, para que eu possa abençoar ministérios que estão divulgando o Evangelho. Mas eles não entenderam que as forças do mal, que estavam prontas para estar envolvidas assim que eles começassem a ganhar o dinheiro, e como todos os outros milhões de grandes ideias para ganhar dinheiro para o reino, assim que começaram a ganhar aquele tipo de dinheiro, eles não quiseram dá-lo. Quando um homem ganha uma enorme quantidade de dinheiro, o fim é que o dinheiro vai ganhá-lo. Por exemplo, muitos homens de negócios vieram a mim dizendo que eles usariam o dinheiro deles para dar mais conforto para as criaturas. Agora,
Não há nada de errado com o conforto das criaturas, mas em vez de usarem o dinheiro para comprar mais tempo com Deus, aqueles homens de negócios abandonaram um aspecto dos seus ministérios e decidiram primeiro usar o dinheiro para o seu próprio conforto. Então, uma crise financeira vem para abalar nossa comunidade, ela os abala e eles se acabam. Naquele momento, alguns daqueles homens de negócios vieram até mim com grandes promessas. Irmão Robertson, eles disseram, eu ganhei US$ 1 milhão no ano passado, mas agora eu estou perdendo o meu dinheiro. Se você orar pelos meus negócios, quando Deus trouxer o dinheiro para mim, eu darei 30% ao seu ministério. Eu vou lhe dizer uma coisa. Quando o primeiro dos dois homens de negócio disseram-me isso, eu apertei as mãos deles em concordância. Ah, sim, eu concordo. Os seus negócios irão voltar. Eu disse entusiasmado. Afinal, a nossa igreja está querendo se expandir e um dinheiro extra seria uma bênção bem-vinda. Então, com o passar do tempo, veio o terceiro homem de negócios durante aquela dificuldade financeira. Deus talvez estivesse cansado de me ouvir sempre eu concordando com aquelas orações cobiçosas e ambiciosas. Quando aquele terceiro homem de negócio disse: eu darei ao seu ministério 30%, o Espírito Santo falou alto comigo dentro de mim: não, ele não irá te dar coisa nenhuma. E diga a hora agora a ele o que eu te disse. Então eu disse para aquele homem de negócios: não, você não irá me dar coisa nenhuma. Olha, eu sou um milionário em dólares com uma habilidade de avestruz. Eu sou o único que tem avião. As pessoas abrem as portas para mim. Eu digo a um vai e ele vai. Eu digo a um vem e ele vem. E quem é você para me dizer se eu vou ou não vou fazer isto ou aquilo? Amigo, eu estava achando divertido o fogo do Espírito Santo queimando dentro de mim. Aí então eu dizia: vamos lá, Espírito Santo, me dá mais alguma coisa. Eu preciso saber algo que devo dizer para este homem. O Espírito Santo me dizia: não, você não irá dar os 30%. Diga isso a ele. O meu ministério, para o meu ministério. Se você começar a ganhar dinheiro outra vez, eu disse àquele homem: se você não estivesse lutando a boa luta da fé em dar 20 ou 30 centavos quando eles estavam em seu bolso, toda aquela pressão em dar centavos, imagina quando eles se tornarem milhões e bilhões de dólares. Os seus brinquedos apenas tornar-se-ão maiores. Então, e com você? Como será? Você vai viver tropeçando e adotando o jeito de vida do mundo ou irá terminar o seu curso de ordenação em Deus? Se você é chamado para ter grandes ideias, para ganhar dinheiro e dar com simplicidade, você tem certeza de que irá permitir Deus colocar com abundância a sabedoria dele em sua vida para que o dinheiro possa vir e você ir bem longe no reino dele? Se você fizer isso, a sabedoria de Deus irá dançar em sua mente. As decisões dele irão ser as suas decisões. Você irá acabar com o diabo toda vez. Não vai ter nada que Satanás possa fazer para derrotar você, porque todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão em Cristo Jesus, e ele está em você, estará em você. Aqueles tesouros estarão à sua disposição, se você quiser pagar o preço para tal. Então veja, a sua lealdade a Deus será mais desafiada e tentada sob prosperidade do que você nunca sonhou ser possível quando você estava vivendo sob qualquer adversidade. É por isso que um grande reavivamento vem com frequência nos tempos da adversidade, tais como guerra, e tempos de muita queda vêm durante os períodos de prosperidade e prazeres. Uma cena no final da Segunda Guerra Mundial provou isso graficamente. Quando os jovens que estavam no mar voltaram para casa depois da guerra, um porto estava cheio de pequenas Bíblias que tinham sido enviadas aos soldados durante a guerra. Os homens voltaram para casa, o tempo da adversidade acabara e supostamente eles não precisariam mais daquelas Bíblias. E é então que você me perguntaria: irmão Robertson,
Eu creio que eu sou chamado para governos, ou eu creio que eu sou chamado para socorros. Eu imediatamente colocaria você para meditar e orar em línguas para a transformação de sua vida. Talvez eu parecesse um capataz, mas isso porque eu encaro o diabo diariamente. Eu sei qual é a experiência que eu tenho e que você deverá ter para o cumprimento total do ministério. Eu sei o que o inimigo vai tentar fazer com você. Eu sei porque as vantagens são de 1 milhão para um. Eu posso lhe garantir isso se você fielmente orar em línguas para a sua edificação pessoal e meditar na palavra de Deus. Você não irá ver fracasso em sua vida se você olhar de 1 ano atrás até o dia de hoje. Eu enfatizei os ofícios de socorros e governo nesta carta, mas os princípios e as guerras contra a sua chamada aplicam-se a você, não importando qual seja a sua chamada. Você tem uma capacidade que os santos do Antigo Testamento desejaram ter. Até mesmo os anjos desejaram ver o que você tem em Cristo. Você é parte daquela geração que todos eles almejaram ser, pelo menos uma parte dela. A geração vivendo sem limites. Você pode ter tudo o que você quiser de Deus. Você pode entendê-lo e também as suas obras. Você vive em uma geração onde todos os crentes, até os confins da terra, podem ter toda a unção do céu só porque Ele te escolheu para tal. Isso tudo depende de você. Você tem todo o potencial de receber toda a plenitude de Deus em sua chamada. Quando você anda nesta plenitude, a recompensa desta plenitude de Deus para aquela chamada é sua também. Contudo, eu não posso andar na sua chamada e eu não posso dizer a você que será fácil. Como você sabe, será exigida muita oração em outras línguas, mas por você estar nos negócios do Pai, orando muito no Espírito Santo, você encontrará muito poder para a sua chamada. Se for socorros ou qualquer outra operação de Deus, somente espere, confiando que virá o que é para você. Seu amigo e colaborador, Dave Robertson. Amém, irmãos? Então, nós terminamos de ler a primeira carta de ensino do pastor Dave Robertson. Na próxima oportunidade, em uma próxima oportunidade, nós postaremos uma nova carta de ensino. Acompanhe todas elas, porque todas elas são maravilhosas e você vai aprender muito com as cartas de ensino do pastor Dave Robertson. Deus abençoe você e que todas as suas necessidades sejam supridas neste dia. Se você estiver precisando de uma cura, receba a cura agora em nome de Jesus. Se você estiver precisando de uma provisão financeira, seja provido agora pelas bênçãos do Senhor, porque está escrito que o Senhor já te abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe e até a próxima carta de ensino. Seu amigo e colaborador, Paulo Cruz. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê